Já para começar, relembrando os velhos tempos do futebol. Treino aberto hoje de manhã na Toca da Raposa. Aí o repórter pode ver todos os detalhes, ouvir, conversar, pescar informações. Mandamos Maria Cláudia Bonucci para lá. Bonucci, boa tarde e conta tudo o que aconteceu. Oi, Maurício, boa tarde para você e para todo mundo que está com a gente. Pois é, né? Hoje a gente pode acompanhar, depois de um longo período, pouco mais de 1 hora de trabalho aqui na Toca da Raposa, como o técnico Paulo Pessolano ele chegou em meio à pandemia. Essa foi a primeira vez que a gente conseguiu ver de perto o trabalho dele e da comissão técnica dele aqui no CT. E foi bem legal, né, ver de perto como que ele trabalha essa questão posicional, a marcação alta, a pressão na saída de bola, toda aquela intensidade que a gente está acostumado a ver ele cobrando dos jogadores dentro de campo. Foi bem legal também que na parte final do treino, jogadores do Sub-20 do Cruzeiro, que estavam treinando em um campo separado aqui na Toca da Raposa, eles se juntaram aos profissionais, fizeram um trabalho integrado com a orientação do técnico Paulo Pessolano, que, como a gente sabe, né, é um treinador que gosta de dar oportunidade para os jogadores mais jovens. Com frequência ele relaciona jogadores da base para os jogos do profissional, muito por conta desse trabalho de observação que é feito no dia a dia aqui na Toca da Raposa. Ele também deu entrevista coletiva, viu, antes do treino, e falou sobre esse dia diferente. Vamos ver. Se me falavam que iam a venir todos os dias, eu falava que não, né? Se falarem pra vocês virem todo dia, aí não, né? Aí vai ser difícil trabalhar. Mas eu acho legal ter vocês por perto, porque o torcedor gosta de ver os treinos. O que vocês vão ver sempre é um trabalho de intensidade, pressão alta. Mas é um treino como outro qualquer, não troquei nada. Por isso é um prazer ter vocês aqui. É um prazer tê-lo aqui conosco. E por mais manhãs assim. Bonucci, muito obrigado, ótimo trabalho. Vamos continuar falando da Série B, porque ontem teve a abertura da 30ª rodada. O Sport venceu o Bahia e aí o Leão encostou no G4 e deu uma segurada no vice-líder. Vamos ver como foi? O jogo foi na Ilha do Retiro, placar magrinho, único gol do Gustavo Coutinho, até rimou. Sport 1-0. O Leão tá chegando. Vamos, Cruzeiro! Bora lá então falar do Cruzeiro aqui no Super FC. Hoje um dia agitado na Toca da Raposa 2, a imprensa de volta aos treinamentos, pelo menos, digamos, um evento teste na Toca da Raposa 2, recebendo mais uma vez os jornalistas para acompanhar a atividade. Antes também com uma coletiva do técnico Paulo Pessolano. Estive por lá com a Rosane Meirelles, Fred Teixeira também já tá aqui pra gente falar do Cruzeiro. Mas suas impressões nesta ida à Toca, Rosane, com esta coletiva, inclusive do técnico Paulo Pessolano. Boa tarde. Boa tarde, Léo, Pedro, Fred, para todo mundo ligado aqui no Super FC. Um dia muito especial aí, até porque a imprensa faz meio que essa ponte, né? Entre o clube e também o torcedor. A gente pôde ver algumas coisas do Pessolano. Realmente, quando ele fala de intensidade, é intenso bastante, demais, assim, digamos, o treino do Cruzeiro. A gente viu um time muito comprometido, treinando bastante. A gente via divididas, os jogadores não aliviavam, e a gente também pôde escutar aí o Pessolano falando sobre as expectativas aí do futuro do Cruzeiro, projeção para este Campeonato Brasileiro. Então foi um dia muito proveitoso na Toca da Raposa. Foi a agenda lá, Léo, de atividade hoje? Foi uma coletiva que durou 30 minutos e foi inicial ela, né? Foi antes da atividade. Entendi. Então a gente chegou por volta de 9 horas da manhã, a imprensa toda foi reunida já na porta ali do CT, a assessoria de imprensa do clube já recebeu os jornalistas, todo mundo foi junto para a sala de coletiva. E uma novidade aí nesse trâmite da imprensa agora, o clube vai testar pelo menos apenas o Cruzeiro, vai gravar a coletiva e depois disponibilizar para os veículos de comunicação. Pessolano falou muitas coisas interessantes, daqui a pouco vamos destacar algumas. E depois a coletiva começou 9h20, aí por volta de 9h50, 10 horas da manhã, e que descemos para o campo, acompanhamos a atividade. A gente viu até que o Sub-20 já treina em um campo anexo ali também na Toca 2. Inicialmente os jogadores foram para o campo fazer uma atividade mais física e depois um trabalho em campo reduzido, aquele treinamento de saída de bola, a marcação sob pressão, e aí foi um trabalho conjunto com o Sub-20. Então alguns jogadores que estiveram ali em um time de colete, os jogadores profissionais em outro time. Eu até, em algum momento ali, quando foi até fazer um coletivo entre dois times do Cruzeiro, já mais para a parte final que a imprensa pôde acompanhar, eu anotei 2 times. O Pessolano foi modificando um pouco, ele já disse na própria coletiva que não ia ser o time titular que ia enfrentar o CRB, já pode adiantar. Mas só para o torcedor ter uma noção de como é o treinamento, quem jogou contra quem, como foi, como iniciou pelo menos a escalação. Num time tinha Rafa Cabral e detalhe que o Cruzeiro atuando com a linha de 4 atrás. Com o Giovani Jesus na direita, Zé Ivaldo e Brock a dupla de zaga e o Bidu pela esquerda. Depois o Bidu até trocou com o Cipriano e eles inverteram os times. Felipe Machado
do Neto Moura no meio, a dupla de volantes, o Chay entrando no meio de campo, assim como o Léo Paz, Daniel Júnior e Luvanor. E aí o outro time, dá pra ver que tá bem misturado mesmo, que tinha o Mesquita, o Gasolina na direita, Lucas Oliveira e Wagner na dupla de zaga, o Cipriano na esquerda, Pablo Siles, Pedro Castro, Bruno Rodrigues, Edu, Jajá e Lincoln. Então um time um pouquinho mais diferente mesmo do que a gente acompanhou e com muita intensidade, como você disse, o Rosane, jogadores lá, querendo, parece num prato de comida mesmo ali, disputando a ferro e fogo, né? É isso mesmo, e o Pesolano utilizou aquele gol menorzinho, sabe, pra dificultar ainda mais a vida dos jogadores, buscando gol, parabenizava quando eles acertavam. A gente viu bastante, assim, os jogadores buscando a todo momento o gol. Afinal de contas, o Cruzeiro nessa temporada aí na Série B, a gente vê que vence por 1-0, placares apertados, é difícil a gente ver o Cruzeiro realmente goleando aí na Série B, mas o que importa, né, que todo mundo fala na segunda divisão, é uma vitória por 1-0 já é goleado, o objetivo realmente é subir para a primeira divisão. Imagens na live de youtube.com/otempo da nossa equipe, né? Também com a Videopress nessa cobertura do treino aberto do Cruzeiro nesta terça-feira. E você conversou com o diretor de comunicação do Cruzeiro sobre isso, né, Léo? Vinícius Lordello, ele fala sobre esse retorno da imprensa, a Toca responde se irá acontecer mais vezes nesta temporada ainda e também fala sobre a expectativa desse clube para o acesso, né? Afinal de contas, para confirmar os 100% tá faltando muito pouco. A gente já conversa com o clube na comunicação e futebol há um tempo para que isso pudesse ser possível novamente. Existia um cuidado natural, porque primeiro que a pandemia ainda não acabou, né? Nós ainda estamos vivendo um período de pandemia, mas até pela vacinação e a gente começa a ter uma flexibilidade maior, a gente entendeu que era possível fazer esse evento teste. Por que é um evento teste? Para a gente entender logística, né? Aqui na Toca tem 2 anos e meio da última coletiva lá na sala de imprensa, então a gente está entendendo logística, horário, para onde passa, para onde não passa, contato com os atletas, porque a gente ainda tem esse cuidado, mesmo a gente dentro do clube. Então tem sido muito importante. A gente vê em quem está aqui fazendo o trabalho felicidade, né? A gente que é do Cruzeiro também está muito feliz, a gente conversou com o futebol, em nenhum momento teve nenhuma restrição. O que tinha de restrição antes era em relação à pandemia, a gente tinha que compreender, né? A gente não podia colocar, expor ninguém. E eu tenho certeza também o pessoal que acompanha vocês está feliz, então é uma felicidade coletiva. Por falar nessa felicidade, Vinícius, é claro que ainda não subiu, mas matematicamente, mas está muito perto disso acontecer em alguma rodada. A comunicação, o Cruzeiro já está pensando em alguma coisa diferente para o seu torcedor que está lotando o Mineirão, né? A gente sempre pensa, mas a gente sabe qual é a nossa responsabilidade? Desde que eu cheguei ao clube, eu falo que a gente tem uma responsabilidade muito grande com a torcida. Imagina a gente preparando uma festa para um jogo que não é o do acesso. Qual é a imagem, qual é a sensação que a gente passa para a torcida? De que aqui dentro a gente está pensando na festa, na farra. E não é, né? Então, as pessoas já, nas redes sociais, eu converso muito com o pessoal no Twitter, vocês não estão fazendo festa nos últimos jogos, porque não é festa, é campeonato, né? Festa é quando é festa. Campeonato é quando é campeonato. E a gente tem esse cuidado, porque se a gente contamina a torcida com uma sensação de que já ganhou, já subiu, é muito ruim até para o trabalho aqui dentro. Então a gente tem esse cuidado. Agora, da feita que a gente tiver com isso assim, muito próximo, vai subir, tá? A gente vai fazer uma festa diferente. Palavras do Vinícius Lordello, que é diretor de comunicação agora do Cruzeiro, uma palavra consciente, assim como o próprio Pesolano também, né, sobre esta ansiedade para o acesso. E antes do Fred, vamos de debate pronto para o Pesolano, até mesmo para a gente falar um pouco sobre esta coletiva do treinador. Ele disse que se não for campeão, pela distância que já abriu do segundo colocado, acredita que seria até um fracasso. E ainda destacou as dificuldades que deve encontrar contra o CRB. Tenemos que estar preparados na cabeça, saber que vamos jogar. Tenemos que colocar más intensidad que nunca, porque el rival se va a estar jugando la vida, se va a estar jugando el ano en ese juego, así que tenemos que hacer juegos excelentes para ganar. Esa es la realidad. Ahora CRB, después Vasco, y después todos los juegos que você falou, son juegos muy difíciles, mas nós también nos estamos jugando cosas muy importantes. Los jugadores están jugando ganar la titularidad para el próximo juego, y capaz que el ficar para el año que viene, ¿sí? Para no ser... realmente para ser duro, es así. Eu me estoy ganando la credibilidad de que si vamos primero, vamos a ascender y tenemos que salir campeones. Si eu no salgo campeón, dentro de todo lo logrado, eu personalmente lo tomo como un fracaso. Si eu no salgo campeón allí. ¿Por qué? Porque lo que logramos hasta acá fue muy bom. Faltan 9 jogos. Si se nos va el campeonato, es un fracaso para mí. Entonces, nos estamos jugando cosas mucho más importantes de lo que todos acham. E confirmando o acesso, o Pesolano acredita que o Cruzeiro vai ter dificuldades na Série A no ano que vem e que o torcedor vai precisar ter paciência. Si tenemos la sorte de lograr ese ascenso,
más que nunca el torcedor va a tener que abrazar el equipo. Esté quien esté, sea Pesolano, sea entrenador que sea el jugador que sea dentro del campo. Porque va a ser más duro el año que viene que este. El torcedor tiene que saber que el año que viene Cruzeiro no va a estar para salir campeón. Va a seguir un año o 2 años más de esa construcción que está, y eso va a ser lo más difícil para el torcedor. Y ahí el torcedor va a jugar un papel mucho más importante de lo que está jugando este año. Así que, si Dios quiere, le van a entender eso, que va a ser muy importante para lograr cosas por encima de lo que vamos a poder lograr como equipo. Así le vamos a pedir al torcedor, y ya aprovechamos esto, más muy gratitud al torcedor por tenerlo desde el primer día al 100% con el equipo. Y nada, y lo que van a ver es un Cruzeiro con mucha raza, con muchas ganas, y siempre salir a ganar en todos los juegos, sea quien sea. Es lo que intentamos hacer, a pesar de que tuvimos rivales mucho más duros, que era difícil jugar como no jugamos. Dio gusto ver a los jugadores dentro del campo como dejaban todo por ganar ese juego. Así que parabéns al torcedor também, que é o ascenso deles. Técnico Paulo Pesolano do Cruzeiro, Fred Teixeira nessa tabelinha com a Rosane e com o Léo na cobertura do Cruzeiro na manhã, diferente desta terça-feira, né, Fred? Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente uma cobertura diferente, porque o momento exige isso, né? O Pesolano, naquela sua fala, deixou muito claro o que ele pretende com essa reta final da Série B. Já serve como uma espécie de um vestibular para ver quem tem condições realmente de permanecer no Cruzeiro para a elite no ano que vem, não tem como negar isso, mas ele falou também que o título é uma obrigação interna. Ele vê que se o Cruzeiro, mesmo conseguindo acesso, deixar escapar o título pelo tudo aquilo que já foi feito neste ano, por toda a vantagem que o Cruzeiro construiu em cima dos seus adversários, para ele é visto como um fracasso. Ou seja, é um camarada que vai até o extremo, até o último momento, motivando essa equipe, não tem corpo mole, não tem essa de que já conseguiu o resultado, pode relaxar, não. Com ele até o último momento vai ser nessa linha de trabalho. E demonstra como o Cruzeiro está bancando isso, como o Lordelo fala, o Vinícius Lordelo fala que a festa vai acontecer sim para a torcida no momento adequado. Por enquanto, o oba-oba fica só na arquibancada. Enquanto não for matemático, o Cruzeiro não vai entrar nessa onda. A torcida vai ter a festa que merece por todo o apoio que deu. Como o Pesolano falou, a torcida joga e vai ter que jogar mais ainda com o clube no ano que vem. Isso o torcedor tem que entender. Esse momento de festa vai curtir agora, mas ano que vem é um outro nível, usando aquela expressão, é um outro patamar a Série A. O Cruzeiro ainda está num processo de reconstrução interna. Ronaldo e sua equipe estão fazendo um sacrifício muito grande, principalmente financeiro. O Cruzeiro não tem nem de longe a mesma condição de investimento que outros grandes clubes têm, por já estarem na Série A, por terem verbas de patrocínio maiores, por terem uma condição financeira muito melhor. Então o Cruzeiro vai entrar no ano que vem ainda devagar, passo a passo, se consolidar de novo na elite, para aí sim, depois, pensar em voltar a ser o Cruzeiro vitorioso, conquistar títulos. A torcida tem que estar ciente desse papel. É verdade. Fred Teixeira daqui a pouco volta a falar sobre o time do Cruzeiro, que tá se preparando aí para enfrentar o CRB. Hoje lá o João Paulo ainda na academia, viu, Fred? O Vagninho também foram os dois únicos que estiveram de fora ali da atividade, o restante todo mundo no campo. Mas daqui a pouco o Fred fala então mais. A última do Cruzeiro, Fred Teixeira. No treinamento na Toca, o Cruzeiro escondeu o jogo. O Pesolano misturou os jogadores. O Léo falou aqui que teve trabalho técnico, mas com times misturados, inclusive com 4 jogadores em defesa. Mas na coletiva, Pesolano deixou claro que vai dar oportunidades a jogadores que não vinham sendo colocados em campo na prática, né? O principal deles pode ser sim Marquinhos Cipriano. Deve ser uma novidade entre os relacionados e pode ser utilizado no decorrer da partida contra o CRB. Outra possibilidade, o zagueiro Luiz Felipe, que fez apenas um único jogo com a camisa do Cruzeiro, também pode ser relacionado para essa partida. Vamos aguardar os próximos treinamentos e a divulgação da lista dos relacionados para a viagem.